Carlos, ele é sócio da empresa, ele é sócio de, a empresa chama auditoria? LMDM Auditoria. LMDM Consultoria. É sócio da empresa LMDM Consultoria Empresarial, atua com auditoria, riscos e avaliações econômicas, né? É professor de gestão de risco para o setor elétrico da FGV, formado em Direito e Economia, pós-graduado em Gestão de Riscos pela Universidade Federal do Paraná. Começou sua carreira em consultoria em 2003 na Ernst Young, onde participou de vários projetos em concessionárias do setor público, além de serviços para agências reguladoras, Anatel e ANEEL. Na ANEEL participou de trabalho de fiscalização de concessionárias. Na Ashmore Energy foi responsável pelos trabalhos de consultoria de processos, gestão de risco e regulação com a legislação do setor elétrico, por mais de 3 anos. Em 2007, juntou-se ao grupo Brascan, atual grupo Brookfield, com mais de 18 bilhões em ativos no Brasil, onde foi coordenador de auditoria das várias empresas do grupo, incluindo permissionárias e concessionárias controladas pela Brookfield Energia Renovável, especializado na geração de energia e detentora de mais de 35 usinas no país. Pela LMDM, participou de diversas fiscalizações de ativos imobilizados em serviços e base de remuneração regulatória junto à ANEEL. Coordenou os trabalhos de auditoria e a equipe que definiu a base de remuneração da CAESM aqui no DF, além de coordenar a equipe de fiscalização da LMDM junto à AGERGS, a Agência Reguladora do Rio Grande do Sul. Então, o senhor Carlos tem larga experiência em energia elétrica, mas tem também trabalhos no nosso setor de saneamento. E eu, então, passo a palavra para o senhor. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer aqui a Rita pelo convite, Hernani, o Jonas também pelo convite. Estou muito feliz aqui representando a nossa empresa e para falar um pouco para vocês desse tema de gestão de ativos, regulação, né, modelos e metodologias tarifárias. Eu vou marcar o tempo aqui de 30 minutos, prometo não extrapolar, embora a gente tenha bastante tema e a gente deixe depois para as perguntas que possam vir depois. Só fazendo um parênteses aqui sobre a nossa empresa. Então, a LMDM Consultoria foi fundada em 2010. Tá? A gente veio de colegas que vieram de auditoria, né, de consultoria, especializado no setor elétrico. Então, a gente já trabalhava com a ANEEL desde 2013. Eu, particularmente, trabalhei já no Grupo Rede, na Enron, né, Electro, no Brasil. Então, a gente sabe da problemática que é regular agentes do setor elétrico. Tá? E, recentemente, a gente tem trabalhado muito em concessões públicas, né? Principalmente as municipais, então, que tem crescido muito no Brasil, as de saneamento específico, né? Recentemente a gente acabou, ou estamos ainda trabalhando para a Arcesp em São Paulo, na metodologia tarifária da Sabesp, tá? Fizemos o cálculo tarifário recente da Sabesp, esse atual que foi objeto de audiência pública, tá? Fizemos também a segunda revisão tarifária aqui da CAESB recentemente, também há uns 2 anos atrás, então a gente fez a primeira e a segunda revisão tarifária junto com os colegas da ADASA, né, fiscalizando o laudo de avaliação, então ajudando a avaliar os ativos. Então, o que eu estou aqui hoje com vocês é tentar mostrar um pouco dessas nossas experiências que a gente tem ao longo dos trabalhos executados, principalmente no setor de saneamento. Tá? Também fizemos aqui, representar os colegas da Agir de Blumenau, trabalhos recentes junto ao SAMAI lá de Blumenau e BRK, que é a concessionária de esgoto. E a gente dá até palestras também junto com a ABAR. Então, a ideia aqui, senhores, é mostrar um pouco a problemática do setor, né, os riscos que envolvem a parte de regulação tarifária, e depois a gente fica à vontade aí para as dúvidas que podem ser pertinentes ao tema. Tá? Então, nosso tema de hoje é a gestão patrimonial sob a ótica da gestão de riscos. Tá? Bom, queria fazer uma introdução aqui, só conceituando a parte de riscos, tá? Talvez as pessoas possam ter alguma dúvida, mas o risco, geralmente, a gente fala de desvios de uma meta, de um alcance de objetivo que a gente quer. A gente pretende, que a gente almeja. Né? Quando a gente fala em finanças, é muito claro isso, a gente mede isso por desvios padrões. Né? Então, tudo aquilo que a gente tem uma tendência central, o que foge da tendência central ao longo de um determinado tempo, isso é considerado como risco. Né? Então, se a gente acompanha o noticiário econômico-financeiro, a gente vê que um dia de volatilidade é um dia onde tem muito risco. Né?
essa volatilidade é representada por uma incerteza no mercado, uma espécie de aleatoriedade de resultados esperados. Então é isso que representa risco, né? A gente fala de risco, a gente fala de uma forma de incerteza de determinados resultados que a gente almeja, ok? Bom, possibilidade de ocorrência de um evento que possa ter impacto em alcance de objetivos. Então a gente já deixou bem claro isso, tá? Fazendo outro adendo, a gente vai falar um pouco das legislações que abarcam o setor de concessões, tá? Em especial também o setor de saneamento. Quais são as referências que a gente tem nesse setor, tá? Bom, primeiramente a gente tem que falar da Constituição Federal, né? Compete o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, né? Exercer na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Então, no setor elétrico, a gente tem isso com o ANEEL, com o ONS, com a EPE. No setor de saneamento, a gente também tem as correlacionadas a esse incentivo, né? A única diferença é que no setor de saneamento, a gente tem a lei que ela tem uma outorga municipal. O poder concedente é municipal, tá? Ainda na Constituição Federal, no artigo 175, a gente fala que o incumbe em poder público, né, sempre através de licitações, a prestação de serviços públicos, ok? Entre os determinados que, em forma de lei, serão regidos sobre o regime de concessão ou permissão, a gente tem bem claro a questão das concessionárias e permissionários de serviços públicos devem ter direitos dos usuários, que deve ser regulado, a política tarifária e a qualidade, tá? Obrigação de se manter um serviço adequado, o nível de qualidade do serviço. Muito importante para o que a gente vai falar daqui para frente. Fazendo uma outra inserção, é importante falar das leis de concessões. Eu pensei aqui um artigo específico que tenho debatido bastante na problemática de alguns concessionários que eu tive recentes experiências em Santa Catarina, no interior do Mato Grosso e até São Paulo também. Pensei aqui o artigo 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora do edital de licitação, tá? E preservada pelas regras de revisão tarifária previstas em leis, né, ou no edital e no contrato de concessão. Então, para essas concessionárias que estão sendo licitadas, principalmente no setor de saneamento, é importante que o edital e o contrato tenham especificamente requisitos técnicos e claros a respeito da política tarifária, tá? Que esses mais para frente servirão de base, tá? Serão o alicerce para uma boa regulação tarifária, tá? Então é importante que a gente cumpra todas essas etapas iniciais de uma forma plena, consistente, para que lá na frente possa dirimir eventuais riscos que eu tenho de não cumprimento das regras do contrato, tá? Isso eu chamo a atenção e depois a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas é bem claro o artigo aqui a respeito de eu manter as condições do edital. Do contrário, se eu não fizer isso, eu posso estar burlando regras do edital, da competitividade que houve no edital. Um exemplo aqui que eu dou sempre é, se o edital de tarifa de água do município que foi licitado agora recentemente, foi dado um custo ou um preço de tarifa, né, determinado por base de um leilão reverso, né, uma tarifa abaixo da máxima permitida, eu tenho que conservar essas regras de custos e investimentos previstos nessa tarifa. Do contrário, se eu daqui a 4 anos rediscutir isso, eu vou estar burlando essas regras, ou burlando essa competitividade que houve e prejudicando um licitante que não foi o vencedor, tá? A partir de agora que eu estou assumindo novas premissas de custos que não aquelas ofertadas pelo licitante vencedor. Então isso tem que ser preservado ao longo do contrato com políticas ou com regras tarifárias que prevejam esse tipo de determinação. E importante, ali a gente vai falar mais uma frente, a necessidade de uma matriz de riscos muito clara sobre isso. Ok? Bom, falando do marco legal do saneamento, 11445, inclusive está sendo rediscutido agora, o exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: independência decisória, né, isso é o papel das agências, a transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Então, esses são os princípios que devem reger os reguladores da atividade de saneamento. Ainda são objetivos da regulação, no artigo seguinte, estabelecer padrões e normas para adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários. Então, a gente costuma falar que essas regulações, e depois eu vou diferenciar a regulação de uma empresa estadual, de uma empresa municipal e por que ela é diferente, mas essa regulação que a gente chama de discricionária, de um padrão muito parecido que a ANEEL pratica nas concessionárias de distribuição, ela é uma
ela é uma regulação econômico-financeira muito exaustiva. Você tem que avaliar vários parâmetros. E muitas vezes eu estou percebendo que parâmetros de qualidade estão ficando ao lado, à mercê, não estão tendo a mesma atenção que estão sendo definidos os indicadores econômicos, né? E a regulação, o nível de preço da tarifa, né? Que seria a modicidade tarifária. Então, se dá mais importância para a modicidade tarifária do que para nível de qualidade da prestação do serviço. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter em sempre manter indicadores de qualidade futuros, ter uma longa visão de qual é a concessionária que eu quero ter ao longo de 10, 15 anos, regulando a qualidade da prestação, seja por perdas, é um indicador hoje que a gente vê um baixo nível de adesão, um baixo nível de diminuição frente ao nível nosso, que é muito alto, frente ao que a gente espera, né? Então, são indicadores que, às vezes, não estão tendo a mesma atenção do que o cálculo tarifário. Bom, garantir o cumprimento de condições e metas estabelecidas. Tá? Essas condições podem ser tanto de qualidade, principalmente de qualidade, mas podem também ser econômico-financeiras. Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico. Isso vem pela ideia de monopólio, né? O monopólio natural, que a gente sabe tem grande escala, a falha de mercado de a gente não ter competidores. Então, eu tenho que reprimir esse abuso. E que daí vem uma outra problemática, às vezes, que é um pouco difícil. As companhias estaduais têm muito poder, né, político, e isso um pouco atrapalha na decisão da agência. Então, isso atrapalha um pouco no processo decisório da agência. Então, a gente tem que tentar, nós técnicos, né, se blindar ao máximo disso e deixar a decisão política para o corpo diretivo das agências. Então, é importante que a gente tenha um embasamento técnico e depois a decisão seja colegiada da diretoria. Mas a gente sabe da influência que essas decisões podem ter em detrimento dessa dificuldade do poder econômico das companhias estaduais, principalmente. E o último passo é definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos com a modicidade tarifária. Então, isso a gente já falou um pouco ali e vai falar mais detalhadamente. Tá? Por último, aqui eu destaco os valores investidos em bens reversíveis, tá? Serem recuperados. Então, a gente tem questão da amortização dos ativos ao longo do prazo de concessão, ou, no caso das estaduais, tem um período específico para amortizar os ativos. A gente tem uma taxa de depreciação média, que a gente chama de QRR, cota de reintegração regulatória, que representa basicamente esse tempo de amortização dos ativos. Após isso, a princípio, esse ativo já foi pago. Ele não é alvo mais de remuneração tarifária por esse ativo. Tá? Em caso de quebra de contrato, eu tenho que aferir um valor que não amortizado. Então, exatamente essa ideia que ficou muito clara no setor elétrico, das usinas que foram relicitadas ou não renovadas, elas tinham, tanto a parte de transmissão como geração, tinham ativos ainda não amortizados. Esses ativos não amortizados tiveram que ser indenizados. A gente nem vai abrir a questão da questão, mas houve um questionamento muito forte das empresas, né, inclusive com ações, etc. Inclusive algumas têm até ações judiciais até hoje, questionando esses valores que não foram, a princípio, suficientes, ou o cálculo não foi adequado para cobrir esse ativo não amortizado. Mas a regra é específica. Você tem que calcular isso e a diferença tem que ser paga para o concessionário que está deixando o serviço. Bom, fazendo um pequeno resumo nesse primeiro momento, nessa introdução, então a gente tem aqui, que a gente pode dizer que reguladores são gestores de riscos. Tá? Eles regulam o risco do sistema. Tá? À medida que eu tenho metas de qualidade e modicidade tarifária, eu não quero que a tarifa seja uma tarifa galopante, eu tenha variações, oscilações na minha tarifa. Então, eu como regulador, ou os agentes de regulação, são gestores de riscos. As empresas reguladas, de outra forma, são empresas que precisam se aproveitar ou conhecer as regras e tentar maximizar resultado em função desses riscos que possuem. Riscos de regulação econômica e financeira e de qualidade. Tá? Então, elas também, gerindo bem esses riscos econômicos e de qualidade, conseguem maximizar resultados. Maximizar resultados aqui eu estou falando especificamente em retorno para o acionista, tá? Seja ele público ou privado. Mas eu estou falando de rentabilidade, lucratividade. Então é possível, e o setor elétrico está aí para mostrar. A nossa empresa anualmente divulga um ranking de distribuidoras mais rentáveis do país, e é muito fácil ver que tem distribuidoras ganhando acima do WACC regulatório. Ou seja, elas se aproveitam do bom sentido, tá? De conhecimento e de eficiência operacional, técnica e econômica
para ter um ganho acima da margem regulatória permitida, o que é perfeitamente legal. Quer dizer, isso a gente tem com trabalhos de gestão de ativos, de conhecimento regulatório, tudo isso colabora para isso, ok? Bom, contratos de concessão devem ser claros para regras tarifárias, matriz de riscos, preservação da tarifa vencedora, a gente já falou. Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores devem ser amortizados. Aqui a gente tem uma questão da própria lei do saneamento, tá? Que demonstra que, se não me engano, artigo 42, que devem ser auditados e certificados os investimentos anualmente dos prestadores de serviços. Tá? Nem todas as reguladoras estão fazendo isso. Isso é muito importante para fins tarifários e para fins de qualidade. Né? A gente tem que pensar na concessionária do futuro, daqui 20, 30 anos, e saber se esses ativos que estão sendo colocados imobilizados hoje, na maioria de vezes, no caso do saneamento, subterrâneos, estão de acordo com as especificações técnicas. Do contrário, eles vão ter uma vida útil muito menor. Tendo uma vida útil muito menor, a gente tem um nível tarifário maior. A gente repassa para o consumidor uma tarifa não módica. O consumidor vai pagar pela reposição desse ativo antes do tempo. A tarifa é maior do que a necessária e do que a devida. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar e está diretamente ligado à qualidade também. Bom, regime e estrutura de níveis tarifários, bem como procedimentos e prazos de fixação de reajustes e revisões tarifárias. Então, o reajuste é o reajuste anual, é um briefing de uma revisão tarifária. Então, o reajuste anual só serve para recompor níveis reais para a concessionária, tá? Uma aproximação do que é um reequilíbrio tarifário, mas a cada 4 anos ou período específico, 4 ou 5 anos geralmente, eu reequilibro aquela concessão e daí se chega ao valor justo da tarifa. Se conclui que aquele é o valor justo da tarifa. Então, é essa a ideia que a gente tem de reajuste e revisões tarifárias. Monitoramento dos custos, plano de contas e mecanismos de informações, auditoria e certificação. Eu vou falar mais um pouco para frente das dificuldades que a gente enfrenta no setor, mas o plano de contas, mecanismo de informações, é exatamente a dificuldade que a gente tem como regulador, tá? A chamada assimetria da informação. Tá? Então, na teoria de regulação econômica, a gente sabe que a assimetria da informação é uma grande barreira para você regular um concessionário. Tá? Você não tem o mesmo nível de informação do que ele, seja contábil, seja técnica, seja qualitativa, seja operacional. Então, você precisa suprimir isso ao máximo. Né? Você precisa dirimir esse risco e esses manuais, normas patrimoniais, técnicas servem para isso, para você dizer para ele o nível de informação que ele precisa passar, o nível de informação que ele precisa ter para passar relatórios para que você possa fiscalizar eles. Bom, formas de regulação, senhores. Aqui uma formatação de regulação, então tem que definir o modelo econômico tarifário, de que forma eu vou regular. Vai ser um price cap, vai ser um cost plus, um return, rate of return, um yardstick competition. Eu tenho que determinar quais serão os meus modelos, as minhas metodologias tarifárias que eu vou utilizar. Tá? Modelagem econômica de regulação que eu vou ter para chegar na tarifa módica. Tá? Planos municipais, muito importante no nosso caso, a questão das qualidades, das metas que eu tenho que cumprir. Tá? Depois eu tenho que aplicar, eu tenho que ter essa regulação, primeiro normatizar, aplicar essas regras e depois verificar que essas regras estejam sendo cumpridas, a fiscalização. Então, basicamente, a gente está falando das atividades de regulação. Regular, normatizar e fiscalizar. Tá? Bem conhecidas do ponto de vista do regulador. Bom, senhores, aqui a gente começa a quebrar e diferenciar a questão da regulação nos dois modelos que eu havia passado para você. Então, a gente tem duas espécies de modelos aqui no setor de saneamento. A gente tem as concessões municipais, que estão, alguns municípios estão saindo das concessionárias estaduais e estão ou absorvendo isso ou licitando essas concessões. Então, a gente tem o que a gente chama de regulação contratual nesse caso. E, do outro lado, a gente tem a regulação discricionária, que são as regulações das empresas estaduais. Tá? O que difere dessas empresas e por que eu tenho metodologias, que eu tenho que ter a ver de metodologias diferentes de regulação? Por quê? Porque na regulação discricionária, eu absorvo esse estadual que está prestando serviço, até hoje eu não sei qual o nível eficiente dele. Eu não sei qual o nível de eficiência desse prestador. Então, eu tenho que paulatinamente ou constantemente procurar capturar esse nível de eficiência para a tarifa.
Enquanto que na regulação contratual, quando eu passo por um leilão, por uma licitação, e ele é por menor preço, desde que tenham previstas as regras claras, bem feitas, etc., eu tenho uma captura já do custo eficiente pelo bid. Tá? O leilão vai mostrar que competidores vão dar menor tarifa. Então, nessa menor tarifa, quando ajustados os parâmetros de composição tarifária, eu vou ter o custo entre elas, e o custo vai ser uma variável que, baixando a tarifa, ele vai ser automaticamente reduzido. Então, eu já vou de cara encontrar o menor custo. Eu vou saber exatamente qual é o custo de mercado. Tá? Enquanto aqui eu tenho que simular um mercado que eu não tenho. Lembra que uma das principais falhas que leva o regulador a ter que regular um serviço é o monopólio. O monopólio exatamente é uma privação da competitividade. Aqui eu estou privado de competir. Então eu tenho que simular uma competição ao longo do tempo. Tá? Aqui, enquanto isso, eu já tive a competição. Então eu já sei o nível adequado de custos. A partir disso, eu blindo esses custos, e daí o artigo 9º que eu demonstrei para vocês da lei de concessões, onde eu digo que as regras devem ser preservadas, que é exatamente para preservar esse gap aqui, porque do contrário, eu vou ter um aumento dessa tarifa e vou perder todo o ganho que eu tive no momento zero. Então essa é a ideia. Okay? Então por isso que eu tenho 2 tipos de regulação diferentes para esses prestadores, municipais e estaduais. Ok? E aqui eu mostro as formas ou as metodologias de regulações pela teoria econômica, pela metodologia que eu tenho, mais usadas no mercado, que é Yardstick Competition, que é uma forma de eu criar parâmetros de comparatividade dessas empresas, de custos. A ANEEL, no caso, faz a questão do DEA, ela usa uma ferramenta estatística, que é a chamada Data Envelope Analysis, que compara todas as empresas e procura determinar, com base nessa comparação, os custos eficientes. Tá? E o Price Cap. O Price Cap, que é nada mais é do que manter uma tarifa com um reajuste menos um chamado fator X. Tá? O fator X representaria, de uma forma, o quanto essa empresa está longe da eficiência do mercado e mais, o quanto o mercado ganha de eficiência ao longo do tempo. Então, essas 2 parcelas. Essa seria o mercado ganhando eficiência ao longo de melhores mecanismos de tecnologias e a diferença desse prestador para a linha do mercado. Então, esse seria o fator X, que ele reduz do reajuste tarifário. Então, o seu reajuste tarifário é o reajuste menos X. Tá? E agora já tem, inclusive, o Q, mas aqui depois a gente pode falar mais. E no contrato e na regulação contratual, eu tenho a preservação de condições de concorrência, com uma metodologia de rate of return, que eu tenho uma taxa determinada pelo contrato, tá? Geralmente uma TIR, no caso pode ser 10,54 no caso de Blumenau, por exemplo, Tubarão 10,75 e outros municípios, e que aquele é o parâmetro onde eu tenho que reequilibrar o contrato. Funciona com fluxo de caixa, eu coloco os parâmetros de custo e verifico o que foi longe, o que se afastou disso. Quando eu trago a valor presente, eu vejo a TIR que dá do projeto. Se for uma TIR superior a 10,54, que é a determinada pelo contrato, eu tenho que reequilibrar esse contrato para menos, eu tenho que diminuir a tarifa. Se for abaixo, eu tenho que reequilibrar esse contrato em favor da concessionária para manter a TIR contratual. Basicamente é isso que eu tento descobrir as 2 diferenças de uma outra forma. Aqui eu tenho um custo eficiente do setor, que para a operação estadual eu não sei qual é. Eu também não sei o tamanho da ineficiência dele. Tá? Enquanto para a operação municipal, eu já sei esse custo eficiente, porque foi exatamente a questão do bid. E eu tenho uma taxa de lucro e retorno determinada, e esse é exatamente o ganho que eu capturo na licitação. Tá? E isso é que eu tenho que preservar ao longo do tempo. Então essa seria a diferença. Tá? Bom, um agravante hoje que a gente tem é as delegações municipais, né, para estaduais, mas depois a gente fala um pouquinho melhor. Bom, mostrando em gestão de riscos isso, então, quais são as características que a gente tem que prever de regulação contratual municipal, né? É essa que eu estou falando. Então, a eficiência deve ser capturada, tem que ser capturada na licitação, e é esse o capricho que a gente tem que ter. É isso que eu estava falando lá no começo, de um bom alicerce para construir uma boa regulação no futuro. Então, construir um bom edital, um contrato de concessão, regras tarifárias claras, matriz de riscos, tudo isso tem que estar sendo bem sedimentado no começo. Tá? A dificuldade maior, o que é? É prever exatamente qual vai ser a minha quantidade de investimentos até o final do contrato de concessão. Então, hoje, lembrar que eu estou concedendo serviços como no caso de Blumenau, que quase tinha nenhum sistema de esgoto,
até a universalização. Então, eu tenho que prever qual vai ser o nível de investimento necessário dentro daquele prazo de concessão, tá? E que vai ter que ser cumprido. Tá? Essa seria a maior dificuldade que eu tenho no setor, nessas novas regulações municipais que eu tenho, nessas licitações. Prever o CAPEX e o próprio OPEX também, qual o nível de custo que eu vou ter por economia e etc. Então, uma viabilidade bem feita, uma planilha econômica bem feita é o capricho que eu tenho que ter para me precaver desse tipo de problema. Tá? Trago um dado estatístico aqui, um estudo demonstra que, por esse autor, Walsh, em 2010, demonstrando que 87% das concessões de saneamento na América Latina tiveram reequilíbrio após 2 anos de processo concorrencial. E, em 76% dela, a concessionária foi beneficiada. Então, nasceu errado, a chance de dar errado é muito grande. Tá? Então, é por isso que a gente tem que ser caprichoso. Nós, como reguladores, devemos participar desde o começo do processo, tá? Para garantir que essas condições sejam suprimidas no começo. Bom, a solução, de novo, regras do jogo claras, edital, contrato de concessão, senhores, matriz de risco. Em São Paulo, agora, pela primeira vez, depois de não sei de quantos anos de regulação, a gente implementou, junto à Arcesp, a matriz de risco. Então, hoje, é claro quais são as necessidades ou os riscos que existem na concessão e a responsabilidade de cada um. Tá? Como o reajuste tarifário funciona com base nesses riscos que existem na concessão. Transparência e segurança jurídica atraem investidores. Então, se eu não tiver um contrato bom, uma regra do jogo bem clara, eu não vou ter investidores, eu não vou ter bids e eu não vou ter um desconto na tarifa, eu não vou capturar eficiência nenhuma. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Aqui, basicamente, mostrar um modelo de fluxo de caixa. Então, a TIR do resultante, os fluxos de caixa livre. É esse fluxo de caixa livre, depois de todas as entradas e saídas, que são custos e investimentos, o que sobra, esse fluxo de caixa livre, trazido ao valor presente, é o que dá a TIR do projeto. E é dessa forma que eu tenho que reequilibrar o contrato a cada ciclo de revisão tarifária das empresas municipais. Bom, nas estaduais, eu acho que ele vai ter um problema de desligamento automático aí. E o tempo está correndo. Pode? Então, beleza. Então, eu vou até me gongarem aqui. Esse é o melhor jeito de regular, né? Esse daqui é o jeito bom, né? Bom, então, as estaduais, a característica é simular uma competição que nunca existiu. Aquela questão que eu estava falando para vocês. Boa, muito obrigado, salvou. Então, eu tenho que simular uma competição que não existiu. A Sabesp, a Caesb, a Sanepar, e eu estou falando das melhores aqui, que são as mais transparentes, né? A Copasa. É esse o trabalho que eu tenho que ter como regulador. Dificuldade, eu tenho falta de dados comparativos. O SNIS ainda ele tem os problemas que a gente... Bom, vocês conhecem melhor do que ninguém, certo? Realidade das empresas públicas, são empresas estaduais, senhores, inchadas, difícil mobilidade, a dinâmica é complicada. Tá? A dinâmica de reduzir custos é muito complicada, certo? Então, é isso que é o problema. Crescente incapacidade de investir, esse é o grande problema. E isso a gente viu um exemplo clássico, a gente viu nas estaduais do setor elétrico. Né? Hoje, tirando o grupo Eletrobras, vai sobrar 2 ou 3 estaduais no Brasil inteiro no setor de distribuição de energia elétrica. Né? CEMIG e Copel, principalmente entre elas. Eu acho que somente as 2. Né? Percebe? Bom, é isso aí. Então, essas são as que sobraram. As outras todas estão no mercado privado. Tá? Então, essa é essa dificuldade que a gente tem. Mostra que o setor de distribuição é um setor bem complicado. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais na frente e que mostra, talvez, a grande dificuldade que a gente tem de diminuir perdas e trabalhar com redes e gestão de ativos no setor de distribuição de água também. Então, crescente incapacidade de investir é o ciclo vicioso grave. Incapacidade de investir, péssima qualidade, e isso fica um círculo vicioso, incapacidade de gerar receita, e a gente vê, infelizmente, que a concessionária entra num colapso. Bom, solução. A eficiência não capturada em processo licitatório deve ser perseguida no processo tarifário. As empresas públicas precisam ser comparadas de alguma forma. Séries históricas, regras, metas. É importante determinar esses fatores de eficiência. Então, a gente precisa ter metas claras de eficiência para essas concessionárias. Inclusive, um deles, exemplo, perdas. Bom, aqui, só para elencar, demonstrar como funciona basicamente, tá?
a fórmula tarifária. Então, eu tenho uma receita requerida. Essa receita requerida nada mais é do que o volume que eu tenho de água, por exemplo, o volume que eu tenho distribuído vezes uma tarifa. Tá? Ela tem que ser igual a todo o somatório de custos de capital, que seria a remuneração, a base de investimentos, vezes o WACC regulatório, mais a amortização dos ativos, ou a devolução dos ativos que eu estou investindo, o custo, outros custos que podem ser impostos aqui, menos outras receitas. Tá? A gente vai falar um pouquinho de outras receitas depois, mas outras receitas também é tudo aquilo que está além da atividade fim, no caso de saneamento especificamente. Tá? Essa é a fórmula econômica. Eu posso ter uma fórmula, no caso da Sabesp, para quem conhece, é uma fórmula de fluxo de caixa, mas basicamente ela segue o mesmo preceito. Tá? O desafio qual que é? Além dos custos ótimos e eficiência, a gente está no seminário de eficiência, né? Saber quais são esses custos ótimos, por que eu preciso tratar tanta água se 33%, 35% vai pelo ralo, né? Ou vai simplesmente pelo sistema, que não chega no consumidor final. Então é esse nível de eficiência que eu preciso saber. Tá? Todos os custos aqui eles estão em função de um volume tratado, um volume de água. Então, quanto mais volume, mais custo. Ora, eu tenho que diminuir esse volume, eu tenho que tratar as perdas. Ela tem que entrar de alguma forma nesse cálculo. E investimentos, eu tenho que avaliar esses investimentos ao longo do processo tarifário. Entre as análises de investimento que eu tenho que fazer é verificar: o ativo existe, está valorado corretamente, qualitativamente o ativo foi prudente, ele é oneroso, ele é para o sistema, ele está em operação, tá? ele está contabilmente registrado. Então, são alguns quesitos de elegibilidade, que depende da metodologia tarifária, eu tenho que cumprir para saber se ele pode compor a minha base de remuneração e virar uma remuneração do capital. Tá? Que multiplicado pelo WACC é o valor que eu pago para as concessionárias. Ok? Então, esse controle patrimonial, e aí que eu quero chegar no ponto, que se a concessionária não tiver, ela vai ter muitos erros, inclusive na parte de reconhecer os próprios investimentos. A gente chega à conclusão que muitas empresas concessionárias estaduais não conhecem nem o próprio investimento, infelizmente, né? Pela dificuldade que tem de gerir patrimonialmente isso. E daí entra também numa questão que as agências reguladoras precisam ajudar elas com normativos para determinar qual o nível que eu preciso ter de controle patrimonial. Um exemplo clássico: base física e base contábil. Eu tenho mais ativos, eu tenho de uma forma diferente na física e contábil. Posso ter sobras físicas ou posso ter sobras contábeis. E isso ocorre a todo tempo. Tá? A todo tempo isso ocorre. Um ativo que não foi baixado, um ativo que foi mobilizado incorretamente, tudo isso ocorre. Okay? Nem sempre é aquela boa e velha briga que a gente fala dos engenheiros com os contadores. O engenheiro vai para a obra com o pensamento de imobilizar, de botar em serviço. Mas não tem, ou às vezes pode não ter se bem orientado à determinação de como registrar corretamente, medir corretamente o serviço, que tipo de tubulação, que tipo de material foi, a quantidade de custos, o tempo da obra e etc. Bom, pela regra da ANEEL, sobras físicas podem entrar desde que comprovadas. Sobras contábeis, a ANEEL, por exemplo, ela glosa simplesmente da tua base. Ela diz que isso é uma gordura ou o ativo não existe de fato. Aqui exemplos, senhores, de uma base real de uma concessionária. Tá? Eu tirei o nome, mas é para vocês verem. Só analisando investimentos, eu tinha um investimento, a princípio, valorado da ordem de quase R$1 bilhão, e que no final a gente chegou em 492 milhões de reais. Então são 500 milhões de glosas de investimentos. E isso são 50%. Ah, Carlos, isso é glosa de investimento? Não, não é. É simplesmente um ativo que foi mal avaliado. A concessionária achou que investiu aquele valor. Ou, de algumas vertentes, pode ter errado em cálculo de valoração do ativo. Mas, de fato, nem sempre isso daqui representa uma glosa. É simplesmente um erro de controle patrimonial. Okay? Então, a gente vê por os mais determinados meios. Cálculo da depreciação incorreto, ativos fora da database, quer dizer, a database é uma, entrou fora da database. Ativos administrativos que já estão reconhecidos de outra forma. Tá? Ativos em não operação, então, quer dizer, não baixou o ativo. Tá? O ativo está lá encostado, não está em operação. Ele tem que ser baixado da contabilidade. E não pode compor uma base de remuneração. E outros exemplos aqui. Então, senhores, é exatamente isso daqui, é um reflexo de um problema patrimonial que a concessionária pode ter.
Bom, aqui a gente coloca do lado uma das outras, só para ter um completo cotejo aqui do que é A e do que é B. Então, a discricionária, a cada ciclo as partes rediscutem as regras tarifárias. E por isso que ela é discricionária, né? A todo tempo, o regulador está criando meios ou verificando, aperfeiçoando a metodologia para tentar determinar o nível eficiente da concessionária. Enquanto aqui eu tenho regras contratuais. A taxa de retorno é pré-determinada, eu não posso mexer nela. Aqui eu tenho uma atualização das métricas do WOC, por exemplo, que é a taxa que eu uso para remunerar o capital. Okay? Risco maior é regulatório. Sim, eu tenho um risco regulatório, porque é discricionário, então é uma decisão da agência, a decisão da agência pode estar pendendo por o lado do poder concedente, do lado do consumidor. Exemplo que a gente teve, 2012, 579 no setor elétrico. Não tem melhor exemplo do que isso. Concessões pouco previsíveis, eu não tenho previsibilidade, então eu não sei qual que é o nível de investimento que a Sabesp precisa para universalizar o esgoto de São Paulo. Eu não tenho nem ideia, nem ela sabe direito. Mas então, eu não tenho previsibilidade desse nível. Aqui, nas municipais, eu consigo, por um processo bem correto, eu sei que em Blumenau eu vou precisar de 300 milhões para universalizar o sistema de esgoto de Blumenau. Então, eu já determino esse valor em D0. Geralmente são Greenfield, então Greenfield representa que são projetos novos, e aqui Brownfield são projetos já continuados. Bom, facilidade de trazer para o valor presente ou não. Então, aqui falando de gestão de ativos, senhores, tá? Eu tenho basicamente um ciclo que eu tenho eficiência econômica e eficiência do serviço. Elas têm que estar par e passo, tá, senhores? Aqui é importante a gente não esquecer da qualidade. Tá? Eu chamo de estática, aqui até foi na metodologia que eu criei, que é verificar o OIM, como eles estão cuidando do ativo hoje, qual que é a operação, o nível de operação que eu tenho. Eu sei que o meu ativo hoje, para permanecer numa vida útil determinada que já está instalado, eu tenho que ter uma manobra correta das redes, eu tenho que ter uma manutenção e operação adequada. Então, qual é o nível que eu estou tendo para preservar a qualidade desses ativos? E a dinâmica é qual é o nível de eficiência que eu tenho na substituição desses ativos, redes, né, custos de substituição e expansão, no caso da universalização do esgoto, que no Brasil é uma realidade. Tá? E do outro lado, eu não posso esquecer que eu tenho que preservar a qualidade. A qualidade pode ser vários viés. Eu posso ter nível de perdas, nível de universalização, qualidade no tratamento da ET, qualidade no tratamento da água. Quer dizer, eu tenho vários parâmetros que eu devo regular e eu não posso esquecer. Porque senão você chega numa audiência pública, onde 99% você fica discutindo regra tarifária, formas de equações complexas e muito complexas, como a planilha da Sabesp, mas chega a tiazinha lá no fundo e pergunta, olha, eu não tenho pressão na minha água pagando tarifa A, B, C ou D. E todo mundo se olha e vê quem que está regulando a pressão da água do município de São Paulo. É muito mal regulado. Então, isso a gente tem que ver, a gente tem que determinar também, não pode esquecer, porque o nível de serviço é o que importa para o cidadão, muitas vezes, além do preço. A questão de gestão de ativos, ela vislumbra tudo isso, então o desempenho do ativo, do bem, o risco que ele tem de deixar você na mão, uma rede de estourar, de um painel de ter um apagão, de um custo, uma turbina de quebrar, o custo que eu vou ter de reposição ou até de indisponibilidade que eu tenho no setor elétrico, eu tenho um custo de indisponibilidade. O ciclo de vida eu preciso estar avaliando constantemente isso. Tá? Então, eu tenho que ter essas métricas. E exatamente, só para não me estender muito, senhores, exatamente isso é um trabalho que a gente está começando na CEMIG agora, que é um trabalho de elencar ou tentar somar todas essas variáveis qualitativas, seja técnicas, operacionais e econômicas, num só indicador. Tá? E determinando qual é a melhor rentabilidade que eu tenho para fazer, ou o melhor local que eu preciso fazer um investimento, aonde eu tenho que fazer intervenção de investimento. Eu exemplifiquei aqui, por exemplo, eu posso ter uma rede, e é isso que eu preciso no setor de saneamento, eu começar a olhar localmente as redes, micro-regiões, verificar o nível de perda dela, o índice de qualidade que pode ser determinado, um indicador que a concessionária tenha que cumprir, multas que ela pode estar sofrendo por determinado não cumprimento dessa qualidade, o nível de operação, o custo de operação, o capex que tem ali, se está depreciado ou não, a vida útil daquele cara, e o novo investimento. Se eu otimizar isso com fórmulas e algoritmos que a gente vai criar um sistema, otimizando essas variáveis, eu vou ter uma solução no final para determinar qual o investimento, qual o capital, o montante que eu devo investir e aonde eu devo investir na minha empresa. Tá? Aonde eu minimize, por exemplo, as perdas, minimize as multas, minimize o custo e maximize o retorno do meu ativo. É a alocação de capital. Todas as empresas têm problemas de fluxo de caixa, senhores. O fluxo de caixa é limitado, e eu tenho várias partes para investir. Então, eu preciso priorizar
o que me dá mais retorno. E aqui a regra ela pode ser modulada de acordo com o que a concessionária bem entender. Mas é um sistema que vai determinar, com base de várias métricas operacionais, técnicas e econômicas, o investimento que vai me dar um melhor retorno, seja ele operacional ou econômico. Bom, senhores, aqui só para finalizando, tá? Prometo cumprir meu tempo, está bem no finalzinho aqui. Eu elenquei as 4 principais empresas aqui do saneamento do setor e o nível de investimento que a gente está tendo ao longo dos anos. A gente vê que nessas linhas estão o nível de perdas, na casa de 35%, todas acima de 30%, a Sabesp um pouco abaixo, a Sanepar logo em seguida e a Caesb e a Copasa na casa dos 35%, que mesmo com o nível de investimento, senhores, a gente não alcança uma redução desse indicador, que é um indicador gravíssimo para a gente, que passa por déficits hídricos agora mais constantes, mas a gente tem expandido muito mais, e eu vi, e é claro ver isso, experiência em São Paulo, que se tem despendido muito mais dinheiro na geração, né, na captação de água, do que na distribuição. E lembrando que cada real captado, com um nível de 30% de perda, é 33 centavos perdidos, simplesmente que eu tenho, não tem amortização nenhuma. Então, R$1, 33% desse tempo, desse dinheiro, eu perco literalmente por um nível de perda de 30%. Então, é um dinheiro que não retorna mais, enquanto eu poderia investir direto no objetivo para baixar esse nível de perdas. Tá? Então, a captação, ela, embora seja mais fácil investir, eu tenho mais facilidade para investir, porque é mais fácil mobilizar, eu não trabalho em áreas de grande adensamento, como São Paulo, que é uma metrópole gigante, eu não tenho que, imagine, abrir uma rede no meio da Avenida Paulista, né? E a Sabesp sempre dá esse exemplo. Claro, eu tenho que criar tecnologias, ninguém está falando aqui que é fácil a tarefa do concessionário, e obviamente a gente não tem uma fórmula, que bom se tivesse uma fórmula para baixar esse nível de perdas tão rápido. Mas a gente tem que criar mecanismos para incentivar esse concessionário a trabalhar isso. Tá? Porque senão a gente vai investir sempre em captação, adução, a gente está cada vez captando mais caro, tá? Com um nível de perda de 30%, 35%, a tarifa vai explodir. Tá? E a gente sempre vai ter esse problema recorrente de déficit hídrico e problemas de falta d'água. Bom, então a gente tem dificuldades. Então, concluindo aqui, quais são as dificuldades que a gente tem hoje no setor? Investimentos têm obtido baixo impacto nos indicadores de qualidade dos prestadores de serviço estadual. Aqui eu estou me referindo literalmente à perda e qualidade na prestação de água. A universalização, embora já seja até reconhecido por algumas concessionárias que não tem caminhado como deveria, a exceção aqui da Caesb, acho que tem pela área de concessão dela é muito boa, ela tem um bom nível de universalização, mas as demais, e a gente está falando aqui, senhores, de Sanepar, Sabesp e Copasa, que são as 3 maiores de capital aberto que a gente está falando. A gente não está falando de Corsã, no Rio Grande do Sul, a gente não está falando de Casano, que são 2 estados que, a princípio, são modelos de IDH, né, no Brasil, mas que têm níveis baixíssimos de saneamento básico, em específico no tratamento de esgoto. Baixíssimo, né, por deficiência das próprias concessionárias estaduais, que estão depauperadas e cada vez mais perdendo cidades. Então, isso entra naquele ciclo vicioso que eu estava falando para vocês. Eu tenho falta de qualidade, eu tenho baixa rentabilidade, eu não tenho capacidade de investir mais. E os municípios que têm outorga, eles estão cada vez mais querendo, ele tem uma pressão municipal da população civil, estão querendo sair desse sistema que tá depauperado, que é o sistema das estaduais. Então, esse é o ciclo que eu tenho. Tá? Algumas estaduais provavelmente não vão existir mais daqui a pouco. Tá? Então, é um problema grave que a gente tem hoje. Índice de perdas, é o que a gente referiu agora há pouco. E aí, participando dos questionamentos, me deram mais 15 minutos, né? Acho que é isso. Já terminou, então, desculpa. Levantaram a placa errada. Então tá, desculpa. Vou só terminar aqui. E aí, eu tenho questionamentos já da população questionando o nível de investimento das concessionárias, querendo glosar investimento. Olha, se eu não alcancei o nível de investimento, se eu não alcancei a meta de qualidade, que é perdas, esse investimento não pode ser reconhecido. Quer dizer, é uma coisa que para nós economistas não faz muito sentido, mas que começa a preocupar pela insatisfação da população em pagar uma tarifa e não ter o serviço. E o desafio, falta padronização regulatória é um bom caminho, cadastro patrimonial são as barreiras, faltar informação equalizada, conciliação contábil financeira, né, contábil física, engenharia versus contabilidade precisa ter, e a inteligência das redes, micro-regiões, e isso que a gente precisa transpor de barreiras para o melhor saneamento do futuro. Senhores, obrigado. Desculpa passar o tempo aí.